Pasta 8. A morte de Estevão. Apesar das atividades intensas, o moço de Tarso não deixara de comparecer pontualmente em casa de Zacarias, onde no coração de Abigail encontrava o necessário repouso. Se as lutas em Jerusalém consumiam-lhe as forças, perto da mulher amada parecia recobrá-las no doce encantamento com que esperava a realização das mais caras esperanças. Tinha a impressão de que o mundo era um campo de batalha no qual lhe cabia combater pela lei de Deus. Todavia, como o Eterno era justo e generoso, concedera-lhe na dedicação da sua eleita um pouso de consolação. Abigail era o seu mundo sentimental, as lutas de cada dia, as providências rigorosas que lhe impunham o cargo, a rigidez com que deveria tratar as questões confiadas ao seu foro, eram transvasadas no coração da noiva, cheio de amor, de piedade e justiça. Ela acolhia-lhe as ideias com atenção afetuosa, parecia temperá-las na ternura da alma fraterna, restituindo-as ao noivo amado em forma de sugestões carinhosas e justas. Saulo habituara-se a este precioso intercâmbio de cada dia, quando lhe faltavam ao coração os brandos consolos da estrada de Jope, sentia-se perturbado pelos próprios sentimentos enérgicos e impulsivos. Abigail corrigia-lhe o espírito, aparava as arestas do seu caráter violento e rude, cooperava para que se atenuasse o rigor das decisões autoritárias. Horas a fio, o jovem tarsense embevia-se a ouvi-la, como se os seus sentimentos de bondade fossem alimento suave para sua alma, que os raciocínios rígidos do mundo costumavam rescaldar. Ele, que não experimentara as aventuras galantes do tempo ocioso de conservar pura consciência em face da lei, descobrira na criatura eleita a personificação de todos os sonhos de sua mocidade esperançosa. Na noite seguinte, à memorável sessão do Sinédrio, Saulo de Tarso, abandonando todas as preocupações de ordem imediata, buscou mais ansioso a residência de Zacarias. As fadigas do dia abalavam-lhe as forças. Queria vencer rapidamente a distância, absorver-se no afeto da noiva, olvidar as preocupações que lhe ardiam na mente, trabalhada pelos mais desencontrados raciocínios. A noite já desdobrava o manto de luar sobre a natureza quando o jovem doutor transpôs o umbral, surpreendendo a generosa família com uma saudação delicada e afetuosa. A presença da noiva propiciava-lhe um bálsamo de suave refrigério ao coração. Em breves momentos, parecia reconfortar-se. Tomado de bom humor, agora que as energias interiores descansavam em brandas carícias, narrou entusiasticamente os últimos sucessos. Zacarias, como observador fiel da lei, dava-lhe razões de sobejo no caso das deliberações assumidas. A personalidade de Estevão foi discutida minuciosamente. O ex-discípulo de Gamaliel, naturalmente, esclareceu o assunto a seu modo, retratando o pregador do caminho como homem inteligente e por isso mesmo perigoso, em virtude das ideias revolucionárias que o seu verbo fluente propagava. Abigail e Ruth escutavam silenciosas enquanto os dois mantinham a palestra animada. A certa altura, atenta a uma observação direta de Saulo, a jovem murmurou: "Mas não haveria um meio de modificar ao menos a pena arbitrada?" "Que desejarias que fizéssemos?" disse o moço com ênfase. "Não é pouco havermos libertado os 3 cabeças em evidência, levando-se em conta o atrevimento de suas estranhas prédicas. Quanto a Estevão, tudo se fez para que voltasse ao aprisco, como o descendente direto das tribos de Israel. Entretanto, a rebeldia foi sua condenação. Insultou-me publicamente no Sinédrio, espezinhou nossos princípios mais sagrados, criticou as figuras mais representativas do farisaísmo com ilustrações mentirosas e ingratas. E concluiu: de mim para comigo estou satisfeito. Considero o apedrejamento esperado um dos feitos de mais importância para o futuro da minha carreira. Atestará meu zelo na defesa do nosso patrimônio mais estimável.
Precisamos considerar que Israel, nos dias mais sombrios, preferiu a emancipação religiosa à independência política. Poderíamos, porventura, expor nossos valores morais mais preciosos à influência deprimente de um aventureiro qualquer? O jovem procurou mudar o curso da conversação enquanto Ruth mandava servir uma taça de vinho reconfortante. Antes de partir, o moço tarcense convidou a noiva ao passeio habitual. Nessa noite, a natureza parecia enfeitar-se de maravilhas. O luar, que destacava todas as flores em tons pálidos, estava saturado de perfumes deliciosos. Os dois, de mãos enlaçadas no banco rústico, contemplavam o quadro embevecidamente. Saulo experimentava suave conforto. Desafogava-se. Se Jerusalém lhe obscurecia a mente num torvelinho de preocupações, aquela mansão singela da estrada de Jope parecia descarregá-lo de todos os desgostos, prodigalizando-lhe ao espírito enorme potencial de consolação. Agora, minha querida, tudo está pronto, dizia solícito. De hoje a 6 dias, Dalila virá buscar-te pessoalmente. Conhecerás a cidade e os meus amigos honrarão em tua alma generosa a minha feliz escolha. Estás satisfeita? Muito, murmurava ela com ternura. Já organizamos vasto programa recreativo. Quero levar-te a Jericó, onde pessoas de nossas relações nos esperam com imensa alegria. Em Jerusalém, far-te-ei conhecer todos os edifícios mais importantes. Ficarás deslumbrada com o templo e com os tesouros ali encerrados pela dedicação religiosa de nossa raça. Verás a torre dos romanos, meus conterrâneos que frequentam a sinagoga dos Cilícios, querem oferecer-te valioso mimo. Abigail extasiava-se ouvindo-o discorrer. Aquele moço impulsivo e rude a olhos estranhos, mas afetuoso e sensível na intimidade, era justamente o seu ideal, o homem esperado pela sua alma carinhosa. Ninguém poderá oferecer-me um presente mais precioso que o enviado por Deus à minha existência, com o teu coração leal e generoso, murmurou a jovem num franco sorriso. Ganhei muito mais, tornava o doutor de Tarso, recebendo a joia rara do teu afeto, que enriquecerá toda a minha vida. Às vezes, Abigail, continuava com o entusiasmo próprio da juventude sonhadora. No meu idealismo de vitórias para Jerusalém sobre as grandes cidades do mundo, penso chegar à velhice como um triunfador cheio de tradições, de sabedoria e de glória. Desde que te encontrei, aumentou-se-me a fé no destino. Consolidei minhas esperanças, terei teu concurso na tarefa imensa que te desdobra a meus olhos. Os romanos outorgam aos triunfadores uma coroa triunfal de louros e rosas. Se um dia Jerusalém me conceder a sua coroa triunfal, não a cingirei em minha fronte, para só deixá-la a teus pés como tributo de amor eterno e único. Ainda hoje, prosseguiu Saulo confiante no futuro, Gamaliel notificou-me que vai afastar-se breve do sinédrio para que eu lhe suceda no prestigioso cargo. Aí tens, querida, nossa primeira vitória de maiores proporções. Tão logo Dalila volte de Tarso, poderemos marcar o dia jubiloso das núpcias. Presumo que, em te tendo sempre a meu lado, corrigirei meus impulsos, a tarefa ser-me-á mais leve, a existência mais fácil e mais ditosa. O lar é uma bênção, e nós teremos esse lar. Nunca me senti tão venturosa, exclamou a jovem com lágrimas de alegria. Ele acariciou-lhe as mãos e, como desejava que ela compartilhasse dos seus sentimentos mais íntimos, acrescentou: chegarás conosco à cidade justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. O ato, como de justiça, obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes e eu pretendo que assistas a ele em minha companhia. Mas por quê? Perguntou ela, estremecendo ligeiramente. Porque lá encontraremos nossos amigos mais eminentes e desejo valer-me da oportunidade para apresentar-te indiretamente a todos eles. Não haveria um meio de me poupares a esse espetáculo? Insistiu timidamente. A morte de meu pai no suplício diante da soldadesca brutal jamais me saiu da mente. Saulo não dissimulou a contrariedade e respondeu: porventura não estarás compreendendo? O caso de Estevão é muito diferente. Trata-se de um homem sem significação para nós outros, que se arvorou em reformador sedicioso e insolente.
Sua personalidade representa, de fato, a continuidade do desrespeito do insulto à lei de Moisés, iniciados em movimento de vastas proporções por um carpinteiro alucinado de Nazaré. Achas, então, que se não deve punir o ladrão que assalta uma residência, não merecerão castigos os que blasfemam no santuário do Eterno? A jovem, compreendendo que desagradaria ao noivo se lhe demonstrasse divergência de opinião, acrescentou: vejo que tens muita razão. Não devo discutir os teus conceitos sábios e justos. Aliás, tenho mesmo a intenção de conquistar a amizade dos teus amigos do Sinédrio, pois não perco a esperança de sua proteção para o caso de Gesiel, logo que se ofereça uma oportunidade para novas pesquisas na Caia. Mas ouve, Saulo, se permitires, irei quando a cerimônia estiver findar. Está dito? Notando a boa vontade conciliatória, o moço tarsense abriu o semblante num belo sorriso de satisfação. Sim, ficamos de acordo. Espero, porém, que assistas a tudo com serenidade, segura de que eu só poderia tomar encargos justos e decisões estimáveis no cumprimento do dever. É lamentável que o prisioneiro se haja mostrado recalcitrante a ponto de me compelir a providências extremas. No entanto, podes crer que tudo fiz por evitar o derradeiro recurso. Empreguei todos os processos conciliatórios para dissuadi-lo de tão perigosas ilusões. Mas sua conduta foi de tal modo irritante que toda a transigência se tornou praticamente impossível. Trocaram-se ainda por longo tempo impressões afetuosas que a noite amiga guardava solicitamente sob o manto luminoso das estrelas. Eram juras cariciosas de um amor imortal, ante a bênção de Deus, tomada como objeto mais alto de seus santificados pensamentos, projetos e esperanças de futuro. Era tarde quando Saulo se despediu, regressando a Jerusalém de alma feliz. Daí a dias, Abigail, em companhia do noivo e da irmã, demandou a cidade cujo perfil interessante apresentava novos quadros para os seus olhos. A casa de Dalila, na mesma noite de sua chegada, encheu-se de amigos que iam levar a escolhida de Saulo a homenagem da sua admiração. E a jovem de Corinto a todos seduzia por seus dotes naturais, aliados à sólida e bem cuidada formação de espírito. Sua palavra, cheia de ternura, parecia distanciar-se profundamente das futilidades que caracterizavam a mocidade da época. Sabia aplicar os mais delicados conceitos no trato de todos os assuntos a que era convocada, tirando formosas ilações da lei e dos escritos sagrados, para definir a posição da mulher em face dos mais íntimos deveres na vida familiar. O doutor de Tarso sentia-se orgulhoso ao notar a admiração geral em torno de sua personalidade vibrante e carinhosa. Abigail, sintetizando o seu maior ideal, enchia-lhe o coração de maravilhosas promessas. A surpresa dos amigos, que o felicitavam com o olhar, punha-lhe na alma ardente um júbilo novo. No dia seguinte rompeu claro e lindo. Ao sol rútilo de Jerusalém, Saulo despediu-se da noiva amada por atender, ainda cedo, aos trabalhos do Sinédrio. Então, até logo no templo, disse carinhosamente. No templo? Perguntou Dalila admirada, abraçando-se a Abigail. Sim, explicou solícito. Abigail irá assistir à parte final da punição de Estevão. Mas como? Interrogou ainda a jovem senhora. Mulheres na cerimônia? A lapidação se dará nas proximidades do altar dos holocaustos e não nos átrios sagrados, esclareceu. A meu ver, não haverá impedimento de representações femininas e, ainda que isso constitua resolução de última hora, a critério dos sacerdotes, a medida não poderá atingir decisão pessoal de minha parte e eu desejo que Abigail participe do meu primeiro triunfo na defesa dos nossos princípios soberanos. Ambas sorriram venturosas, observando-lhe as disposições excelentes. Em último recurso,